Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar de fonética e fonologia. Como nós vamos discutir um pouco mais para frente, a fonética, ela fala especificamente, ela descreve quais são os sons de uma língua específica. A fonologia vai analisar se esses sons que acontecem, eles têm valor de fonema. O que é isso? Se, por exemplo, eles geram diferença de significado, como eu dizer, por exemplo, pata é diferente de eu dizer bata. Então, em português, P é diferente de B, ok? Isso é a fonologia que vai estudar. Agora, descrever que eu tenho em português os sons consonantais S, Z, V, B, isso é da fonética. Agora, falar que V é diferente de no mesmo contexto é a fonologia. Vou explicar isso um pouco mais detalhadamente depois. Mas antes disso, eu queria voltar. Eu tô voltando, queria justificar por que eu tô voltando nesse nível, já que a gente estava em morfologia. Eu tô voltando nesse nível porque o que eu tenho percebido é que é a falta desse nível que faz com que vocês parece que tenham uma atadura na cara, um tapa-olho, não vejam muitas questões que estão por trás dos textos que a gente olha. Quando a gente fala isso tem a ver com a diferença entre prosa e poesia. Quando a gente fala de prosa, eu estou explicando para vocês em prosa, eu escolho cada uma das palavras para tentar atingir um alvo em específico. Não cabe ambiguidade, não cabe muitos sentidos, e é aí que mora o problema. Porque não cabe a questão também, muitas vezes, né, não cabe em textos científicos, por exemplo, a repetição de sons, a repetição de finais de palavra, a repetição de consoantes, a repetição de vogais, assonância e literação, que é próprio da poesia. Como eu disse para vocês, a poesia ela não vai num lugar só, ela aponta vários caminhos. Então eu tenho a rima apontando para cá, eu tenho a métrica apontando para cá, eu tenho assonâncias, aliterações, aí eu vou ter as escolhas das palavras. E aí, o que eu vou fazer? Para eu interpretar a poesia, eu tenho que pegar todas essas flechas que estão indo para tudo quanto é caminho e jogar elas para uma interpretação única, que dê um ponto de encontro. Só que isso é um problema de como o sistema de ensino de vocês é organizado. A gente vê a poesia, começa a ver no sexto ano, vê mais no sétimo e depois ela some. Aí vocês vão voltar a ver no nono, mas eu não sei o que acontece, que parece que vocês não lembram mais nada. E isso aqui, essa questão de ritmo, de eufonia, de questões de som, parece que vocês esquecem. Isso é importante porque, e eu vou frisar isso aqui de novo, em todo texto eu tenho níveis de análise. O nível fonético para textos que têm gêneros da prosa, que são em prosa, não são em verso, não são textos poemáticos, ele não é tão proeminente justamente porque a prosa, ela não quer que você vá para muitos caminhos, ela quer que você vá para um caminho só. Eu estou tentando explicar para vocês o que é fonética e fonologia, qual é a importância dos sons para um texto determinado, ok? Eu não tô metaforizando isso aqui, falando que, por exemplo, os sons podem ser a alegria do passarinho que está cantando no fundo. Eu não estou fazendo isso de uma forma poemática. Eu quero que vocês entendam. Mas, ao mesmo tempo, fica uma crítica minha aqui, por quê? Parece que do sexto para o nono ano, a falta de leitura, de análise de textos poemáticos, de poemas mesmo, poesias, faz com que vocês esqueçam completamente do nível fonético e fiquem surdos para a própria língua. E também isso tem a ver com o processo de aquisição da escrita, que eu tenho visto, não sei o que acontece no ensino fundamental 1, mas estranhamente alguém enfia na cabeça de vocês que a escrita vem primeiro e depois a fala. Tá errado. Existem sociedades no mundo que não têm escrita, mas elas falam. Essas sociedades indígenas, elas falam. A ortografia, qualquer escrita, vem depois da fala. A ortografia também, a gente já discutiu isso, não é uma representação fiel da fala. Não é uma transcrição fonética. A ortografia tenta reduzir todas as variantes de pronúncia de um determinado país a uma coisa só. Por quê?
para que todo mundo do país consiga se entender. Esse é o intuito. E tem gente me mandando coisa, entrando no domingo de Páscoa, mas tudo bem. Eu estou gravando isso no domingo de Páscoa, isso vai ser relevante. Mas a gente vai falar disso mais para frente. O que vocês não podem perder de vista, e que acaba me deixando um pouco alertado, é que eu vivo repetindo isso aqui, que todo texto tem várias camadas de sentido, que a gente vai ver níveis de análise, que nós vemos os níveis de som, nós estamos na morfologia, porque agora a gente está vendo as classes de palavras, como as palavras se organizam na nossa cabeça, como elas se formam internamente, como elas formam outras palavras, porque isso é importante quando você se deparar com um texto no discurso. A escolha de uma palavra não é à toa. Isso tem a ver também com a ideologia da pessoa, com o partido político que ela defende, se ela está tentando te enganar ou não. Quando vocês ficam de cara com um texto, parece que vocês fazem isso aqui, Ah, professor, mas isso é vermelho. E eu tô falando para vocês, não é só vermelho. E vocês ficam para mim, não, é vermelho. É vermelho. É vermelho. É vermelho. É uma cegueira. Qualquer texto ele tem vários níveis, como esse cubo tem vários lados. Quando não sei por que o processo de alfabetização, em vez de mostrar para vocês as diferenças, continuidades e descontinuidades entre as várias formas de pronunciar alguma coisa das variantes linguísticas com o que é considerado padrão, fala, na verdade eu sei por quê. Por causa de um preconceito linguístico, fala para vocês que existe uma língua só, que é um mito. A gente já discutiu isso aqui e graças a isso vocês ficam surdos para o que vocês mesmos falam e é aí que começa o fato de vocês não olharem mais para a diversidade linguística da própria língua de vocês. Por exemplo, balde, 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 balde. Isso existe. Eu não estou inventando. A ortografia tenta reduzir tudo isso aqui a uma forma só considerada padrão. O problema é que quando isso aqui toma o nome de correto e todos os outros lados são esquecidos, que é o que acontece com vocês. Sabe o que culmina? Culmina em pessoas que são analfabetos funcionais, que olham para um texto e não conseguem decompor esse texto em partes, não conseguem fazer o que a gente chama de análise. Qualquer análise é um desenrolar de um texto em partes. Eu vou dividir esse texto em partes e vou analisar as relações dessas partes entre si. Uma análise psicológica faz isso. O psicólogo, quem já fez terapia, ele vai pegar o teu discurso e vai analisar o teu passado em partes, vai fazer uma escavação para entender as relações do teu presente com os traumas passados e te tirar desse ciclo de trauma. Qualquer análise de texto é um trabalho de escavação. A gente não pode ficar no nível dado. Porque se a gente fica no nível dado, a gente cria pessoas que são só manipuladas, que não interpretam aquilo que elas mesmas escrevem. A gente cria pessoas que não são sujeitos de si mesmos, que não conseguem, por exemplo, que não conseguem questionar nada. É para isso que serve. A gente cria pessoas que não conseguem questionar nem o próprio salário, porque elas não sabem nada. Elas só sabem aquilo que está dado. Elas não conseguem interpretar, desvelar coisas. Quando eu estou desvelando é tirando os véus, né, que parece que está na cara de vocês. Olha, vocês conseguem enxergar mais coisa que antes estavam cobertas. É isso que eu preciso fazer como um professor de português. Preparar vocês para fazer isso, desenrolar monos. Qualquer texto é isso. Vocês aprendem em geografia, por exemplo, que o solo tem camadas para começar a desenvolver dentro da cabeça essa ideia de que não só o solo, não só o chão tem camadas orgânicas, o solo superior, subsolo, material parental e a rocha. Mas para entender que a sociedade em que você vive, a biosfera em que os animais vivem, ela é formada por vários ecossistemas, por comunidades, pela nossa, por outras comunidades, por outros povos, por povos indígenas, por povos de outras religiões, por povos de outras regiões que formam populações, e essas populações em si são formadas por organismos individuais
que juntos formam um todo coletivo, um sistema que é formado. O sistema é formado por órgãos. Os órgãos em si são formados por conjuntos de tecido. E tecidos agrupados formam os órgãos, mas tecidos nada mais são do que agrupamentos de células. E células podem ser divididas em organelas. E essas moléculas até chegar ao átomo. E hoje, em química, a gente sabe que até o átomo é divisível. Eu estou tentando relacionar aqui com vocês outras disciplinas para ver se fica claro o que eu estou tentando fazer com vocês desde o começo do ano, quando eu falo isso aqui, que qualquer texto tem um nível de análise. Quando a gente para de falar do nível fonético, dos sons, de como o ritmo de alguma coisa pode ser importante, de como, por exemplo, um tchê é importante, do porquê a gente fala tchê diante de i, por que essa variante acontece, nós paramos de pensar sobre a própria língua. E pessoas que não pensam sobre a própria língua não têm competência metalinguística, que é o principal, deveria ser o principal objetivo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa. Porque quem não pensa na própria língua não escreve bem textos. Porque você não sai do que está dado. Você não sai da superfície. É um rio. Quem não consegue pensar acerca da própria língua, da real natureza da própria língua, e não da mítica estátua que está lá, que não pode ser corrompida, que não pode ser deturpada, a gente já viu que as línguas são usadas, elas não são corrompidas. Os usuários das línguas, eles não corrompem a língua, eles não deturbam, não deformam nada, eles usam a língua porque a língua muda. Ela não é um charco de terra parado. Ela é um mar que vai caminhando com a sociedade ao longo do tempo. Se você não sai do que está dado, você não consegue fazer relações. Como aquele vídeo que eu postei para vocês dos unicórnios, fica muito mais fácil você cair em fake news, fica muito mais fácil você acreditar que ETs existem, fica muito mais fácil você acreditar em qualquer porcaria de qualquer político e votar em qualquer um, e isso vai ter corroborações, reverberações, consequências para a sociedade como um todo. Por quê? Vai ter consequências para a sociedade como um todo. Porque você que está me assistindo enquanto texto, um organismo, é uma parte da população que forma uma comunidade. Essa questão que eu estou falando de textos, vocês também são textos. Eu também sou um texto. Eu posso ser analisável, como eu me visto, como eu me porto, o fato de eu ter alargador, tatuagens. Claro que isso pode levar a preconceitos também, para quem só fica na margem, no que está dado. Minhas tatuagens têm significações para mim, inclusive onde eu as fiz. Mas chegar a isso é difícil. O que eu estava falando para vocês, de que parece que o sistema de ortografia, de aprendizagem da escrita, parece que deixa vocês surdos para o que realmente vocês falam, é o seguinte: quando a gente lê essas palavras, né, parece que vocês deixam de perceber, a partir do momento que a gente para de falar de poesia, que a gente para de falar de cantigas, que a gente para de falar de músicas, que é uma coisa muito usual, né, no ensino fundamental 1 até a quinta série, até a terceira série, desculpa. Quando começa realmente a escrita ortográfica, estranhamente parece que passam para você que se diz coragem. Ninguém fala assim. Essa palavra ortográfica, essa representação a partir da fala, na nossa sociedade, isso aqui é uma representação, uma transcrição fonética, tá? Isso é dito coragem. Vejam, parece que vocês ficam surdos para o fato de que, ao falar essa palavra, aqui eu tenho um ditongo nasalizado. Coragem. Eu tenho um i aqui, que não aparece na escrita. Só que eu falo ele, coragem. Do mesmo jeito que em coração, eu tenho um ão. E, por exemplo, em povo, isso aqui marca uma sílaba tônica. Esse o tônico não é o mesmo som que esse u. Povo, olha a minha boca, povo. Esse u é uma vogal entre o o e o u. O tônico, o u de urubu, e o de povo
entre esses dois, o O e o U tônicos, eu tenho esse U final que é átono. Do mesmo jeito que entre o E tônico de esse e o I átono de, por exemplo, I de ota, eu tenho o I final. Quando eu digo a palavra esse, ninguém fala esse. As pessoas falam esse. E aqui existe uma descontinuidade. O que eu estou falando para vocês não é o que é certo e o que é errado, é o que acontece. Vocês não podem ficar surdos e pararem de ver e de perceber que nós falamos assim. Porque isso pode ser relevante não só para vocês interpretarem um poema em si, e sobretudo a poesia, mas isso é relevante para vocês analisarem a própria língua. A ortografia não pode fazer com que vocês olhem para a língua de vocês como se só isso aqui existisse. Até porque não é... Vejam, não é eu leio coragem. Coragem é uma... Assim, essa escrita é uma tentativa de representação da fala coragem. É ao contrário. A fala vem primeiro e não a escrita. Isso aqui precisa ser falado. A fala vem primeiro. A escrita é uma tentativa de redução das variedades a um padrão ortográfico. Só que eu não posso, para que todo mundo consiga se comunicar de forma escrita entre o país. Mas isso não pode ser motivo de chacota ou de preconceito linguístico, ou não pode fazer vocês se tornarem surdos para a própria língua. Para o fato de, por exemplo, essa vogal não é falada do mesmo jeito que essa vogal. Ou que essa vogal não é falada do mesmo jeito que essa vogal. Essa competência metalinguística de pensar sobre a própria língua vocês precisam ter. E o nível fonético dos sons dá isso para vocês. É por isso que nós vemos isso. Aliás, pensar sobre o sistema da própria língua é pensar, por exemplo, porque que a nossa variedade aqui de São Paulo fala tia. Presta atenção, tia, mas fala tapa, teto, todo e tudo. Uai, mas por que tia e não tia? Existe essa produção também, tia. Mas normalmente, diante de i, a gente fala tia. Por que dado, dedo, doce, duro, mas dia? Existe uma explicação por trás disso. Esses usos que são fonéticos, têm a ver com produção de sons, tem uma explicação por trás, não é uma coisa louca. Diante de um i, antes de um i, a nossa variedade tende ao que a gente chama de palatalizar essas consoantes. Então eu não produzo dia, mas dia, tia, estudante. E por que é importante saber disso? Porque embora estudante se escreva com um i, vogais finais, finais, escritos finais, eles, na verdade, representam is. Eles são realizados pelas produções orais como is, como esse. Estudante. Tanto é um i que eu palatalizo o t. Estudante. Ninguém diz estudante. Existe essa produção no sul do país, como, por exemplo, eu tenho bade, ou leite quente. Mas ninguém na nossa região fala assim. Existe essa variedade no Brasil, leite quente, mas não é a nossa. A nossa aqui do interior de São Paulo é dizer esse, estudante. Por que a gente faz isso? Porque os ortográficos que não são tônicos, que não são fortes, a gente produz como vogais intermediárias entre e u. Como eu falei, vocês não podem ficar surdos para esses assuntos. Enfim, fonética e fonologia. Estamos falando de sons. A gente tem duas áreas aqui que trabalham com isso. Fonética, ela descreve e coloca como uma lista mesmo todos os sons de uma língua. Se a gente estudasse uma língua desconhecida, a gente para fazer uma análise fonética, listaria todos os sons daquela língua, consoantes e vogais. Então, se eu falar, por exemplo, que no português eu tenho A, E, I, O, U e U, que são essas vogais intermediárias, né? O esse, I e o U, que não é nem o O, nem o U, é um U e um I, tá?
Isso é uma descrição. Agora, eu falar que, por exemplo, bata é diferente de pata, já está na fonologia. Eu analisar o valor que um determinado som tem na língua é fonologia. Tá? A análise é fonológica, a descrição é fonética. Então, a fonologia ela vai trabalhar com duas questões, sobretudo: variação e oposição. É importante vocês saberem que são essas duas questões. Variantes são formas diferentes da mesma coisa. Eu, com meus vários cabelos diferentes, são formas variantes da mesma pessoa. Variantes, por exemplo, porta, 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 são formas variantes de se dizer a mesma coisa. Tia, tia, bi, tia, são formas variantes de falar da irmã da minha mãe. Dia, dia, são formas variantes de falar do dia. E bade, balde, balde, são formas variantes de eu pronunciar um recipiente no qual eu normalmente coloco água. Vocês não podem ficar surdos para isso. Mas isso aqui não tem valor de oposição no sistema. Variação, por exemplo, são vários giz. Vou pegar o giz para vocês terem uma noção disso. Isso aqui é um giz. Ele tem a cor verde. Mas tem uma variação desse giz que tem uma cor branca. Só que nem por isso aqui deixa de ser um giz. E nem por isso, nem porque esse giz é vermelho ou menor, ele deixa de ser um giz. São todos giz. Mas, entre isso e isso, eu tenho uma questão de variação. São variantes da mesma coisa. Mas, aqui eu tenho giz. Isso aqui é um apagador. Não são a mesma coisa. São coisas diferentes. Então, aqui eu tenho uma oposição. Aqui eu tenho uma variação. Deixa eu ver um outro exemplo. Tanto isso aqui, quanto isso aqui. Calma, deixa eu virar direto para o computador. São tatuagens, são variações da mesma coisa. Mas isso aqui é um alargador. Não é a mesma coisa. Então, a relação que eu tenho entre, por exemplo, pata e bata é de oposição. Porque se opõe no sistema, tem significado diferente. Agora, tia e tia, o significado é o mesmo. São variantes. A variação existe. A gente já viu que qualquer idioma, na verdade, é um conjunto de várias coisas. E esse conjunto de várias coisas começa já em como isso é pronunciado. Já tem vários vídeos de como o português é pronunciado ao redor do mundo, que eu mostrei para vocês, dentro do próprio Brasil. Já estou falando no sul do Brasil, em vez de falar leite quente, eu falo leite quente. No norte, eu vou ter uma outra pronúncia. Por exemplo, no Nordeste, no norte do país, eles falam prefeito, oito, porque aí a regra é outra. Eles palatalizam o T depois do I. A gente não faz isso. Nós aqui de São Paulo, no interior, falamos oito, prefeito. Nenhuma dessas formas é correta ou errada. Elas existem. Tá? E por que eu tô falando tudo isso de novo? Porque o nível dos sons ajuda vocês a entenderem que por trás de um texto enorme, escrito e pronto, eu tenho conjuntos de coisas. Por trás de um texto aqui, eu tenho conjuntos de coisas. Se vocês não conseguem, por exemplo, relacionar ou ver a importância de se estudar biologia, que é para entender como o Covid atua no corpo, e a importância de eu estudar matemática, que é para entender a curva de crescimento de contaminação de Covid. Se vocês não conseguem analisar que eu tenho que estudar sociologia, estudar a sociedade, para entender como os governantes deveriam atuar nesse momento, aliás, é por isso que tiraram a sociologia, se vocês não conseguem entender que a importância de se estudar filosofia é questionar se a conduta está de acordo com o momento em que estamos passando. Então, por exemplo, uma conduta de alguém que fica indo em festa está de acordo com o momento que a gente está passando? Não. Eu estou gravando esse vídeo na Páscoa. Uma conduta de uma pessoa socialmente alienada que vai na casa de parentes com quem não tem o mínimo contato só para comer chocolate,
ou então para ficar comendo bacalhau durante uma pandemia que tem mais de 3 mil pessoas morrendo por dia, é condizente? Não. É alienação social. Tá? A gente estuda história para ter noção de como o mundo foi afetado com outras pandemias que já ocorreram. E que para a gente não cometer os mesmos erros do passado, mas a gente vive cometendo. A gente estuda geografia para entender a rota de contaminação, por exemplo, do vírus. E a cultura de cada país. E respeitar isso. Por exemplo, para entender como é que o Vietnã não tem nenhum morto por Covid e a gente tem 300 mil. Como é que a Nova Zelândia conseguiu zerar os casos de contaminação enquanto o Brasil não? Por quê? E por que ninguém se questiona isso? Porque vocês são acostumados a não questionar nada desde o momento em que vocês começam a escrever, o que é um erro. A gente estuda a língua portuguesa para saber interpretar o que é confinamento social. Confinamento social é um resultado, sim, de uma eleição que foi absurda. Entre um doutor em filosofia, mestre em economia, advogado e professor de faculdade e 1 milhão de outras coisas, e um idiota que foi expulso do exército, preconceituoso, as pessoas que eram preconceituosas, imbecis e burras escolheram esse aqui, que inclusive fugiu de todos os debates. A gente está pagando as consequências. Não repitam os mesmos erros. O que os níveis de análise têm a ver com isso? Se vocês analisam a sociedade, eu não falei da sociedade antes à toa. Se vocês sabem analisar partes de um todo, se vocês sabem analisar que vocês, como organismos, são partes de uma população, que isso é importante para as comunidades, as decisões que vocês também tomam individualmente não têm reverberações, não têm consequências só em vocês, e levem isso para a vida. Tá? Porque o cúmulo do egoísmo é o que a gente está vivendo. As pessoas só percebem, acho que a dor da perda é quando elas perdem realmente. Porque enquanto tem números falando, tem gente morrendo, tem gente morrendo, tem gente morrendo, tem gente morrendo, e as pessoas continuam se aglomerando, parece que elas não entenderam que elas, enquanto texto, são um conjunto de organismos que formam a população, mas elas já são uma comunidade em risco. Não existe mais parcela parcela de pessoas que têm risco de adquirir Covid. Nós somos um país arriscado a adquirir Covid por ineficiência do Estado. E, aliás, tem várias políticas aí, tem várias matérias falando que isso é de propósito, mas esse é assunto para outra aula. Enfim, a gente estuda arte para poder, já dizia um grande poeta, que a arte alivia um pouco as dores da vida. A gente estuda artes para se entender entreter durante o confinamento e também valorizar o trabalho de artistas. A gente estuda educação física, ou deveria estudar educação física, para entender de que maneira se exercitar faz com que você contribua para a sua imunidade frente a vírus como o Covid-19. A gente estuda química para entender como substâncias podem ajudar ou atrapalhar o vírus em si, a contaminação. Como, por exemplo, a cloroquina e vermectina não servem para nada. A gente estuda física para entender o funcionamento de um respirador mecânico, que está servindo para pessoas que estão à beira da morte. Então, assim, de verdade, eu estou gravando esse vídeo na Páscoa, vou passar para vocês amanhã, e eu espero que hoje vocês tenham cancelado o almoço de Páscoa presencial, festinhas idiotas só por chocolate, que vocês tenham cancelado pizzas com amigos, que vocês tenham cancelado viagens, que vocês tenham cancelado qualquer coisa que seja mais importante do que a vida de alguém. Porque senão, vocês estão nisso aqui, ó. Tem uma menininha, tá? A gente vai agora subir todos os níveis, né? Como eu falei, por que o nível fonético é importante? Sabe por quê? Porque nele você começa a ver o que são variações e oposições. Tia e tia é uma variante. Agora, tapa e dapa são oposições. A partir dele você começa a ter uma noção mais profunda do que é um texto, tá? E aí, você, diante de um texto como esse aqui, você consegue relacionar ele com o seu papel social. Tem uma menina falando com o que é a nossa representação mental da morte,
Então, o que está dado para vocês, o nível discursivo? Tem uma menina, a morte. Ponto. É só isso. Vamos sair disso, vamos escavar um pouquinho. Ela está falando assim, mas foi apenas uma festa animada com poucos amigos. Tenho que ir mesmo agora. E esse ir, por falar em variação, ele poderia ser pronunciado como ir, 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 ir. Então tem várias formas de produção. Nenhuma delas é errada, tá? São formas variantes da mesma coisa. Tenho que ir mesmo agora? A morte responde, sim, isso é assim. Acontece que uma festinha em meio à pandemia é perigosa. Mas não se preocupe, pois sua mãe, seu pai e seus avós virão conosco graças a você. É bom, eu estou falando da variação do ir aqui, né? Para que vocês percebam que quando a gente começa a falar de variação, isso é importante para vocês entenderem o social também. Que várias pessoas existem. Que não é só uma ou um binarismo entre X e Y, entre macho e fêmea, entre branco e negro. Existe uma infinidade de coisas entre isso aí que vocês precisam conhecer. Para vocês, inclusive, analisarem direito o mundo em que vocês vivem. E, inclusive, a responsabilidade que vocês têm na sociedade. Tá? Porque indivíduos que simplesmente batem no texto e voltam, eles são socialmente irresponsáveis. E isso tem a ver com o nível fonético. Sabe por que eles são socialmente responsáveis? Porque eles não entendem isso aqui. Eles não sabem o que é um fone, o que é um fonema. Eles não sabem interpretar um texto. Porque eles foram dominados e eles foram deseducados justamente para serem massa de manobra, para só servir o sistema, para só ser um braço de trabalho. Eu não quero que vocês sejam braços de trabalho, eu quero que vocês pensem qual é o papel de vocês dentro da sociedade que vocês estão inseridos e dentro do mundo em que a gente está inserido. Nossa língua serve para isso. As formas variantes, como nós falamos, também. A gente não pode ter preconceito em nenhum desses níveis. Espero que pelo menos tenha ficado do nível fonético e fonológico a importância de vocês lembrarem que existem produções diferentes, que a ortografia vem depois da fala e não antes, e que ela não é uma transcrição da fala. Ela é uma tentativa de redução, literalmente isso, de todas as variantes, as formas variáveis de pronúncia, para que todos os habitantes daquela comunidade linguística consigam se entender, apesar das variações. Não são nem erradas, nem certas entre si. Só são diferentes, como as religiões, como as etnias, como as orientações sexuais não são nem erradas, nem corretas. Só são diferentes entre si. Era isso por hoje.